A gente tratou aqui um pouco sobre as consequências, o teu otimismo ou não diante de um eventual julgamento e tudo mais. O que você sabe hoje? Eu não sei o quanto no teu ofício jornalístico, né, acompanhando também, além dessa parte da história, mas também os anos de Jair Bolsonaro e pós-bolsonarismo, o que você sente hoje da caserna? De algum eventual constrangimento ou não? Eu concordo muito com você com a oportunidade perdida por este governo de fazer alguns avanços institucionais importantes quando a gente vê o atual ministro da Defesa, José Múcio, no Roda Viva, sem nenhum constrangimento, nenhum embaraço, fazendo a defesa, enfim, de coisas que eu tenho como indefensáveis num governo democrático e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje a gente tem muito mais claro o tipo de pressão a que estava submetido o presidente Lula logo que ele assumiu a presidência, tendo a sua vida, inclusive, sob risco, né? Então, eu não sei em que medida esse apaziguamento foi calculado até em termos de autopreservação, né? Mas, enfim, já se passaram 2 anos desse momento mais crítico, né, ali do golpismo aflorado ali, né? Mas o que eu queria saber da tua temperatura hoje, diante do filme, diante do teu livro, diante do processo, se você tem algum termômetro de como está a caserna. Deixa eu só emendar mais uma coisa que eu já estava aqui para te perguntar, se durante essas entrevistas que você fez, mesmo lá atrás, quando você iniciou a pesquisa, né, você estava falando da Casa de Petrópolis e tal, se em alguma delas você sente arrependimento nessas pessoas quando elas contam desses crimes, né? Você disse que o entrevistado falou, sobre o caso do Rubens Paiva, eu tenho umas informações, se em algum momento aparece ali algum arrependimento, eu não devia ter feito, eu sinto muito que seja, assim, se isso apareceu em algum momento. Flávia, eu queria começar até falando sobre um ponto que você falou antes, sobre como esse filme atinge todo mundo, né? Acho que a palavra é humanidade, é isso. Não é sobre esquerda, não é sobre direita, é sobre o que a gente entende como ser humano e como o ser humano tem que ser tratado. É para isso que existem e foram criados os direitos humanos, para um reconhecimento do mínimo para todos nós, né? Para cada um de nós. Não é para defender bandido, é porque um dia se esqueceu o que era a humanidade. No nazismo, se esqueceu o que era a humanidade. Pessoas eram perseguidas por causa da sua religião. Só alguns são humanos. E aí, exato. Então, assim, só alguns eram vistos como humanos. Então, essa garantia, ela precisa ser reafirmada e ela precisa ser explicada para as pessoas compreenderem que uma vez que porque direito nunca é uma coisa que é dada, né? Ela é conquistada. Para a gente estar sentada aqui nessa bancada, e hoje, olha que uma compreensão, somos 4 mulheres, para que 4 mulheres pudessem ocupar esse espaço de trabalho, e serem profissionais ativas, donas das suas vidas, isso aqui foram gerações de mulheres que criaram este direito de que mulheres pudessem estudar, mulheres pudessem trabalhar, até antes da própria criação dos direitos humanos. Então, assim, a gente precisa fazer com que a população compreenda que elas precisam pegar os direitos humanos para si e defender os seus direitos. Esse é um ponto inicial. Sobre não há nenhum arrependimento. Eu nunca entrevistei nenhum que tenha me dito que se arrependeu. Eles insistem nessa tese que não tem base na realidade, de que estavam lutando uma guerra, então o discurso oficial é esse, de defender uma guerra, de que agiram para combater ações armadas, que não eram crianças, enfim, não eram simplesmente estudantes. Então eles atacam mesmo a memória das pessoas ainda, de um modo geral, e até assim, a imagem, né, quer dizer que eram todos bandidos e por isso responderam. Mesmo no caso do Rubens Paiva, que não tem nada para dizer, o simples fato dele trocar cartas ainda é visto por eles como se fosse um crime, entendeu? Então, eu nunca entrevistei nenhum que me disse que se arrependeu. Tem aqueles depoimentos que são públicos, de alguns,
que expressam ali algum arrependimento, mas é em meio a uma série de questões complicadas. Nem vou lembrar o nome deles aqui, porque tem alguns que não merecem holofotes para ganhar espaço de nome. Agora, infelizmente, a longo prazo, muitos morreram, então a gente não consegue nem mais tomar tantos depoimentos. Sobre o agora, a caserna agora, que é a pergunta da Flávia, existe uma divisão, eu sinto, de uma parte que acha que o Bolsonaro criou problemas para a imagem dos militares, de novo. Eu lembro que na época que o Bolsonaro foi eleito, eles entendiam que estava sendo dada uma chance para eles voltarem a ter comando pelo voto. Afinal de contas, eles ganharam uma eleição, eles se sentiam isso, ganhando a eleição com o Bolsonaro, com uma chance de algum jeito criar uma outra imagem, depois da imagem da ditadura, quando eles foram golpistas. E aí, o que se instalou é que aí tem uma parte que começa a romper, né? O general Santos Cruz vai romper, porque começa a entender que existem problemas. E aí alguns outros vão também rompendo, mas eles não... Poucos são os que vão atacar frontalmente, né? Porque também não é como se, ao criticar o Bolsonaro, como se eles tivessem virado de esquerda, ou mudado de lado, ou para o lado oposto completo, né? Então, é meio que uma coluna do meio ali, entre os dois lados da coisa. Não vão admitir, publicamente, jamais, de admitir que o Bolsonaro destruiu ou que eles estão com uma imagem frágil, mas sim, acho que existe uma compreensão de que o envolvimento de tantos militares hoje nessa trama golpista que beira até a violência, né, assassinato, plano de assassinato, bom não foi. Porque a gente tem militar preso agora por conta disso. Alguns. Inédita, Generais. de forma inédita, exatamente, de altas patentes de forma inédita. A gente tem as delações premiadas de membros das Forças Armadas. Briga também entre eles. Eu acho que essa é uma outra compreensão que não é clara, eu acho suficiente para a população de um modo geral. Não é uma coisa toda única. Existem muitos grupos entre eles. O que fica claro até pela maneira como o golpe não se efetiva. Agora, inclusive, esse vai ser um episódio bastante interessante de ser acompanhado, que é ver o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica como duas das principais testemunhas de acusação contra o ex-presidente, o general Braga Neto e os demais. Porque eu insisto muito nisso. Para mim, depois de ler as provas, tudo, e existe muita documentação, mensagens, áudios, documentos mesmo, reuniões, geolocalização, há uma fartura de provas que demonstram claramente a tentativa de golpe. Mas, do ponto de vista testemunhal, para mim, a delação do Mauro Cid, ela é bem menos relevante, quase irrelevante em muitos aspectos, até porque ele foi omisso em muitos momentos, ele mentiu em outros momentos, mas os depoimentos dos comandantes militares são extremamente importantes para processar o Bolsonaro. E é uma briga que vai ser interessante de se ver, vai ser general com general, e isso também nunca vimos, né? Sim. Então, esse julgamento promete cenas inéditas ao ver, porque eles vão ser chamados. Eles vão ser chamados para depor e vão ter que depor, e aí vão ter que detalhar melhor como é que foi esse papo de quase dei voz de prisão ao presidente, porque estava com a minuta. Então, isso vai ser público pela TV Justiça, assistiremos, pelo que parece, será transmitido. Então, gente, aperta o cinto, o ano é longo. Eu queria... Emendando um pouco na pergunta que a Flávia fez antes a respeito do que a ditadura enxergava como sendo o crime cometido pelo Rubens Paiva, falar um pouco a respeito do crime cometido pela ditadura no caso Rubens Paiva, porque tem um requinte de crueldade que você conta no livro também, que é essa coisa deles virarem para a família, para a mulher e para os 5 filhos dele, dizerem que o Rubens Paiva fugiu, que ele não estava mais preso, o cadáver ser ocultado,
e trocado de lugar várias vezes, né? Que essa ocultação de cadáver é uma das coisas que motiva esse processo que está no STF agora, essa avaliação que está no STF, porque ocultação de cadáver, se o cadáver não apareceu, o crime continua em curso, né? Então, eu queria que você contasse um pouco do crime da ditadura em relação ao Rubens Paiva. É importante a gente botar, a gente vai falando, são tantos crimes, a coisa é tão técnica, tão dura, mas eu tenho me esforçado muito para, ao tratar desse tema, não deixar de fazer com que quem escuta a gente aqui reflita sobre o que significa isso. É de uma monstruosidade, porque você já assassinou uma pessoa durante um interrogatório sob tortura. A cena descrita por das testemunhas é de ter visto um deles pulando em cima do Rubens Paiva. A gente não tem uma informação sobre ter sido colocado sob pau de arara e choque elétrico, mas era a praxe fazer isso, né? Além de todo tipo de violência possível. E aí a pessoa morre. Eles assassinaram o Rubens Paiva. E assassinaram um ex-deputado, cassado, que foi preso na frente da mulher e dos filhos. Como é que eles iam devolver esse cadáver de uma pessoa que saiu de casa saudável? E aí ele aparece totalmente violentado depois. O desaparecimento em si é um escândalo. Como é que você vai aparecer com esse corpo? Não tem como fazer isso. Então você forja uma história. Aí você cria essa história, você precisa fazer alguma coisa com aquele corpo. Aí primeiro enterram no alto da Boa Vista, segundo os militares, tá? Essa informação é dos militares. Eles enterram na estrada do alto da Boa Vista. Um tempo depois passa uma obra, alguns meses depois passa uma obra ali, e eles ficam com medo que o corpo seja encontrado. Então eles vão lá, retiram e levam para um ponto na praia do Recreio dos Bandeirantes. Fazem um novo enterro. E aí eu, assim, todas as vezes que eu vou falar isso, me cuido para não falar isso de maneira... sem dar a noção do que significa isso. Matar a dignidade da pessoa também, é querer assassinar até a dignidade da pessoa. Você ficar levando um corpo pelo Rio de Janeiro, transitando de um lado para o outro com restos mortais de uma pessoa. Já assim, um corpo com poucos dias já fica num estado crítico, né? Imagina depois de alguns meses. E não, nem foi só a única vez que eles fizeram isso. Aí passam alguns anos, em 1973, o Malhães conta que foi chamado pela cúpula do governo, pelo gabinete do ministro do Exército, para ir lá, desenterrar de onde estava na praia, porque tinham achado uns ossos na praia que eram até, se não me engano, de animais, nem eram de pessoas, mas ficaram com medo que o corpo fosse encontrado e precisavam dar um final, um destino final. E aí ele vai, monta uma operação, faz esse resgate e aí... segundo uma série aí de informações, porque ele deu e voltou atrás nessa história, a ex-mulher, a viúva dele, depois que ele assenta, né, o que ele contava a ela própria, que ele teria jogado num rio na região metropolitana do Rio de Janeiro, sem especificar exatamente onde. Agora, assim, em que mundo isso se justifica? Não tem uma justificativa para isso. É de uma monstruosidade, né? A gente estava falando aqui sobre como esse filme vai, sem mostrar nenhuma violência, mostrar o tanto que foi violento tudo isso. Mas olha o nível da violência. Então, quando eu comecei a estudar, e a gente tomou conhecimento desses detalhes, e isso está no processo, eu fiquei imaginando, como é que o Supremo vai julgar isso aqui? Olhar para toda essa violência não é um crime permanente, não é um crime contra a humanidade, lei de anistia. Vamos anistiar um assassinato que, inclusive, contou com é monstruoso ficar carregando um cadáver de um lado para o outro desse jeito, sabe? É a falta do mínimo do mínimo. É muito horrível, sabe? Inclusive ter que contar isso. Mas é necessário também, né? Não tem como não falar, olha, é esse o grau da coisa. Eles chegaram nesse nível de brutalidade. Não é uma guerra de dois lados. Nem em guerra se justifica fazer uma coisa dessa. Fora que o fato dele ter ficado desaparecido, né, foragido, como a ditadura colocava,
época, além de não dar à família a chance de fazer um funeral, de fazer uma despedida, de passar por esse rito do luto e tudo mais, provocou um problema prático na vida da Eunice, que aparece bastante no filme e mais ainda no livro, que eu de novo recomendo a leitura aqui. Tem coisas que estão no livro que não puderam estar no filme, porque senão ia ter que ter parte 1, 2 e 3, coisas sobre a vida da Eunice, mas isso aparece no filme, que ela ficou sozinha com 5 filhos e ela não podia nem mexer nas contas, porque ele não estava morto, não era uma herança, era a conta bancária dele, assim. Então, ela ficou sem conseguir mexer no dinheiro da família para pagar as contas da casa, assim. É de uma violência... E ela só vai ter uma certidão de óbito do Rubens, aqui como a gente falou um pouco antes nessa entrevista, em 1995. Antes disso, eles davam atestados de ausência, para tentar fazer com que essa vida financeira minimamente fosse organizada. Por isso que o filme ilumina esse momento da certidão de óbito. Esse momento da certidão de óbito, lá em 95, quando ela ainda é uma certidão de óbito que simplesmente constava ali como causa-morte, lei, número tal, ele é muito marcante para a família da Paiva, né, para a Eunice Paiva, mas para uma série de pessoas. Eu tô falando, então, são 210 pessoas que são desaparecidas. E recentemente, gente, 2024, o CNJ vai criar uma norma que permita que no campo causa-morte destas certidões se coloque uma descrição padrão de ter sido morto por uma violência de Estado. Esse é um trabalho, inclusive, que a Comissão Especial vai começar a fazer, da entrega das novas certidões de óbito e padronizar isso junto aos cartórios. Mas nós estamos falando de 2024. Quando eu falo sobre essa coisa da nossa transição ser incompleta, é disso que eu estou falando. Pensa no que é para a vida prática das famílias. A gente nem está falando aqui de quem até hoje entra vivo e sai morto de um camburão policial.